Graça e paz, meus irmãos. Nesse tempo de muitas angústias que estamos vivendo, muitas pessoas têm dificuldades até mesmo para dormir. E o Salmo número 4 vai nos trazer preciosas lições sobre como tratar das angústias antes de dormir. Salmo número 4 diz o seguinte: Salmo de Davi, mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, com teu Santo Espírito nós contamos nessa hora e suplicamos que a iluminação do Espírito de Deus seja conosco nessa hora que olhamos com atenção para a tua palavra. Te peço que a minha vida seja instrumento em tuas mãos para expor com clareza o que diz a tua palavra nesse salmo. E assim, ó Deus, sejamos ensinados a lidar adequadamente com as nossas angústias e assim lidando, termos sempre noite de paz, noite tranquila, noite de sono, independentemente das dificuldades e das tribulações que estamos passando. Essa bênção te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é sempre difícil precisar em qual dos momentos da vida do grande rei Davi ele expôs o que estava passando no seu coração, o que estava passando na sua alma. Os salmos são esse revelar do relacionamento de um servo de Deus com o verdadeiro Deus. O Espírito de Deus conduziu as circunstâncias e conduziu as emoções, as afeições, os sentimentos, as disposições dos servos de Deus a buscarem adequadamente ao Senhor, de modo que a sua busca, o seu momento particular, o seu momento íntimo, fosse também usado por Deus para ensinar gerações e gerações como poderiam e até como deveriam buscar a presença de Deus em momentos tão singulares, mas pelo menos na vida de cada um é um momento único, mas que refletem as experiências dos homens, das mulheres ao longo da história, ao longo das épocas. Quem nunca se sentiu angustiado? A angústia é o aperto. Um aperto que tanto pode ser de dentro para fora, com pensamentos, com ideias, com reflexões, com reverberações de lembranças, como também a angústia é algo de fora para dentro, em situações de profunda tribulação, situações em que as pessoas se veem absolutamente sem saída, sem solução para tamanha dificuldade. E aqui esse salmo vai nos falar da experiência de Davi, a experiência de Davi que busca resposta diante de Deus
mas já teve uma experiência posterior de que na sua angústia ele podia buscar ao Senhor. Ele começa esse salmo dizendo: responde-me como quando clamo. Muitas pessoas não sabem ou temem buscar a Deus em oração, e como eu disse, o livro dos Salmos é um grande exemplo de como buscar a Deus. Uma grande coleção com 150 orações de homens de Deus, e aqui é mais um exemplo de um homem de Deus buscando ao seu Deus, dizendo: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. E essa expressão Deus da minha justiça é uma expressão muito aguda e que reflete até temor para algumas pessoas. Afinal de contas, quem cumpre a justiça de Deus, quem satisfaz a justiça de Deus, quem é um fiel cumpridor da lei de Deus plenamente, perfeitamente, cabalmente? O próprio rei Davi, que escreve esse salmo, era alguém que, dentre os seus pecados, não sabemos se antes ou depois de ter escrito esse salmo, dentre os seus pecados acumulava adultério e até mesmo assassinato. Sim, Davi, mesmo sendo chamado pelas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus, ele não era um homem perfeito. Ele era um homem que tinha motivos, inclusive, para fugir da justiça de Deus, para não querer se encontrar com a justiça de Deus. Mas ele também tinha o conhecimento de que esse Deus da justiça dele tinha preparado, inclusive, justiça para cobrir as suas culpas, para cobrir as suas vergonhas, um Deus de expiação, um Deus de propiciação. Essas palavras pouco usadas, mas extremamente significativas, apresentam um Deus que cobre as acusações. Israel tinha entre os seus utensílios sagrados a Arca da Aliança, onde dentro dela estavam as 2 tábuas com os 10 mandamentos que denunciavam aos céus os mandamentos que os homens não cumprem, os mandamentos que os homens desobedecem. Ocorre que essa acusação das tábuas que ficava virada para os céus, ela era coberta por uma tampa, chamada tampa do propiciatório, onde Deus mandou que o sangue de cordeiros fosse sempre aspergido, mostrando que Deus admite que um inocente seja substituto de um culpado, e isso se mostrou da forma mais maravilhosa quando o próprio Deus mandou o Cordeiro dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seu Filho Jesus Cristo, para fazer propiciação pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo. Jesus Cristo, como diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, se revelou justiça, santificação e redenção para os homens. Por isso Davi, que era um pecador, na sua angústia, quem sabe até sofrendo consequência dos seus pecados, não sabemos se nesse momento ele estava sofrendo a perseguição do seu filho Absalão, por causa tanto da omissão em relação a promover justiça dentro da sua própria casa, quando um dos seus filhos abusou de uma meia-irmã. Não sabemos se Davi aqui estava sofrendo a consequência desse pecado, que o profeta Natan diz que seria juízo de Deus por causa do adultério que Davi cometeu. Nós não sabemos se aqui Davi estava sendo angustiado por perseguições injustas diante de Saul, o seu antecessor, que o via como um concorrente. Nós não sabemos. Nós sabemos que essa música foi composta para tocar com cordas, portanto um tom tranquilizador, e Davi tinha essa especialidade. A Bíblia conta no primeiro livro de Samuel que Davi, entre as suas habilidades, tinha o tocar harpas para acalmar o espírito atribulado de Saul, o rei que o antecedeu. Nós não sabemos, mas sabemos que é um texto cantado com cordas, portanto, uma melodia tranquilizadora.
E nós sabemos que na angústia, Davi já tinha experiências de ser aliviado por Deus. Eu quero chamar a sua atenção para algumas angústias que Davi expõe aqui nesse salmo. A primeira angústia, a inversão de valores. Certamente algo que deixava o coração de Davi atribulado, abalado, era ver diante dos homens como os homens invertiam valores. Versículo 2, Davi diz o seguinte: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando tornareis a minha glória em vexame? Uma inversão, uma transformação. Não sabemos de qual glória Davi estava se referindo, se já ao seu próprio reinado, se já à sua trajetória de um grande guerreiro, um vencedor invicto. Nós não sabemos do que Davi estava se referindo, mas claramente era uma inversão de valores. Davi tinha algo glorioso que os homens tinham transformado em chacota, tinham transformado em vexame, tinham transformado em vergonha. Esses homens amavam aquilo que era passageiro, esses homens amavam a vaidade. Aquilo que o autor de Eclesiastes vai chamar que é correr atrás do vento. Eles amavam aquilo que era vazio, aquilo que se corrompia. E ainda eles buscavam, ao invés de buscar a verdade, eles buscavam a mentira. Veja quantas inversões. Não valorizavam o que tinha valor, não buscavam o que era duradouro e não buscavam o que era verdadeiro. Ah, meus irmãos, em nossos dias nós vemos muita gente assim. Nós vemos uma inversão de valores total, nós vemos uma desvalorização do santo, do sagrado, nós vemos uma desvalorização, inclusive com políticas econômicas, com políticas de países e governantes em, por exemplo, desvalorizar a família, desestruturar a família. Nós vemos tantas pessoas inteligentes, sábias, buscando mentiras, colocando a sua confiança em pedras, em cristais, em gesso, em madeira, colocando a sua confiança nas suas capacidades limitadas e passageiras, colocando a sua confiança em ídolos. Assim como esses homens, ao invés de buscar o verdadeiro Deus, ao invés de valorizar aquilo que Deus havia promovido na vida de Davi, estavam realmente não dando o devido valor para aquilo que veio de Deus. Deus já havia advertido sobre esse perigo nos dias de Isaías. O livro do profeta Isaías adverte no capítulo 8, versículos 12 a 14, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos entre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados e enlaçados e presos. Deus adverte: olha, os valores de vocês não devem ser os mesmos desses homens. Vocês não devem cair nessa inversão de valores. Vocês não devem tornar em vexame aquilo que é glorioso. Vocês não devem buscar aquilo que passa. Vocês não devem buscar a mentira. Vocês não devem buscar a mentira. Vocês não devem colocar o coração de vocês nessas coisas mentirosas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, muito tempo depois, vai falar do quanto a humanidade tem invertido aquilo que é glorioso e feito chacota daquilo que é maravilhoso e santo. Diz Romanos capítulo 1, versículos 21 em diante: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos,
em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E aí Deus segue na carta de Paulo aos Romanos, mostrando que essa inversão de adorar a criatura em vez de adorar ao Criador, de mesmo tendo conhecimento não dar a devida glória a Deus, leva a outras inversões tais que as Sagradas Escrituras vão apontar como comportamento mental reprovável, como as relações íntimas de homens com homens e de mulheres com mulheres. Assim está registrado no texto de Romanos capítulo 1. Então, queridos, a inversão de valores, sem dúvida, transforma muitas pessoas em pessoas profundamente angustiadas. E o texto vai nos dizer que, apesar da inversão de valores que os homens promovem, Deus continua firme com os seus valores, com os seus princípios. E no versículo 3, Davi diz assim para aqueles homens: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo. Apesar dos homens estarem transformando vários valores preciosos em palha, nesta semana mesmo nós vimos, e nesses tempos nós temos visto como muitas vezes homens têm valorizado mais equipamentos, verbas, construção de prédios, ao invés do tratamento pessoal para tantas pessoas. Essa pandemia tem mostrado mais uma vez o que há de pior no ser humano, como muitos homens, ao invés de atacar com o devido cuidado, com um cuidado com informação, com cuidado precoce, com disponibilização de medicamentos rapidamente, não. Tem colocado pessoas em situação de falta de socorro e, ao mesmo tempo, gasto fortunas com alguns hospitais que não estão sendo usados ou sequer foram montados, com equipamentos que quem sabe se ainda vão ser usados. Essa semana ainda vimos a inversão de valores no triste evento em que uma criança morreu quando a sua mãe estava sendo paga para cuidar de um cachorro e não tinha condições, naquele momento, de cuidar do seu filho, nem a sua patroa cuidou do seu filho. Que valores são esses? Que inversão de valores são esses? Só para citar 2 casos bem atuais, e você sabe de vários e vários casos em que a inversão de valores tem promovido angústia nas pessoas, mas o salmista diz: Deus não mudou os valores. Deus continua com os seus valores bem definidos e, portanto, ele distingue para si os piedosos. Queridos, como é consolador encontrar a verdade que diz o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, quando lemos: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. No meio de uma multidão, Deus sabe quem é o seu. No meio de várias nações, Deus sabia qual era aquela com quem ele tinha feito uma aliança. No capítulo 45 de Isaías, versículos 2 a 3, vão dizer: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor,
o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Sim, sim, Deus não confunde, Deus não inverteu os valores, Deus continua firme no propósito de ser fiel a uma aliança que alguns homens têm com ele, que algumas mulheres têm com ele, os chamados piedosos. Salmo 34, versículo 5 diz assim, Salmo 34, versículo 4 e 5 dizem assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os temores, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Contemplai-o e sereis iluminados. No meio dessa grande inversão de valores, quando as vidas não são valorizadas, quando o ser humano tem sido tratado de uma forma tão pobre, de uma forma tão frágil, Deus não mudou os valores. Essa angústia dessa inversão de valores humanos, essa angústia de ver que muitas vezes pais não cuidam das crianças que geraram e cuidam do carro, cuidam da casa. Essa inversão de valores que inverte tantas vezes coisas gloriosas em vexame. Essa inversão de valores que ama coisas passageiras e não ama o que é eterno. Essa inversão de valores que muitas vezes busca a mentira e faz chacota da verdade, como em tantas e tantas vezes nós vemos figuras que representam verdades cristãs, que representam o próprio Senhor Jesus Cristo sendo discriminado, sendo ridicularizado, como por exemplo em carnavais, em escolas de samba. Os valores dos homens estão invertidos e isso causa angústia em homens piedosos, em mulheres piedosas. Mas Deus não inverteu seus valores. Deus continua distinguindo para si os piedosos e ouvindo o clamor daqueles que Ele conhece pelo nome. Uma segunda razão de injustiça que nós identificamos, de angústia que nós identificamos aqui nesse salmo é a injustiça. Versículo 4, o salmista fala que era para os homens ficarem irados, sim. Uma consequência natural dessa inversão de valores, uma consequência natural de vislumbrar como as pessoas não dão valor para aquilo que realmente é importante, é a ira. E a ira é uma emoção natural, é uma reação natural. Sempre que identificamos alguma injustiça, refletimos sobre aquela injustiça e a resposta natural de nossos sistemas, não apenas psicológicos, enfim, psiquiátricos, de nossos sistemas fisiológicos é a ira. E aqui o remédio que o salmista dá, que Davi dá para aquela injustiça, era, antes de mais nada, o freio, não peque. Porque muitas pessoas, ao estarem angustiadas com injustiças, elas cometem às vezes injustiças maiores. Veja como está acontecendo nos Estados Unidos. Vejam esses protestos que têm quebrado, incendiado cidades nos Estados Unidos diante de um ato de injustiça, sim, que foi cometido contra aquele homem preso por aquele policial. E agora esses protestos destruindo bens alheios, causando até outras mortes, são razoáveis? Não, meus irmãos. Ainda que a ira seja inevitável diante das injustiças, o pecado é evitável. Um erro não justifica o outro. Uma injustiça não justifica a outra. E aqui Davi conduz essa ira, que também era um composto da sua angústia, ele conduz de modo a responder à injustiça com justiça. No versículo 4, ele propõe o autoexame: consultai no travesseiro. Queridos, às vezes
uma forma que as pessoas tratam a injustiça é expor a injustiça do outro para esconder as suas próprias injustiças. Antes de tratar das injustiças alheias, é necessário que sejamos íntegros e coerentes e no mesmo tribunal coloquemos as nossas injustiças para serem avaliadas. E é o que Davi coloca aqui no Salmo 4, versículo 4, consultai no travesseiro. Como é importante, antes de pegar no sono, refletir sobre os seus atos, refletir sobre as suas angústias, refletir sobre as injustiças que lidou ou promoveu e buscar uma solução para elas. O Salmo 119, versículo 11, vai falar... Salmo 119, versículo 11, vai falar que o salmista guarda no coração as palavras de Deus para não pecar contra ele. Então veja, consultai no travesseiro o coração. Antes de tratar das injustiças alheias, olhe para dentro de si e veja, a palavra de Deus está no seu coração, porque muitas vezes aquilo que nós consideramos injustiça é fruto dos nossos padrões injustos do que é certo e o que é errado. Lembremos, nós somos pecadores. Lembremos, o nosso coração é desesperadamente corrupto, como diz o capítulo 17 de Jeremias. Lembremos, como diz Isaías, capítulo 64, as nossas justiças são trapos de imundícia. Quantas vezes nós ficamos irados com a atitude de alguém e depois fazemos um autoexame e percebemos que estamos cobrando demais, que estamos com expectativas inadequadas sobre a humanidade, sobre as pessoas, e descobrimos que a nossa ira não é justa. Por isso a advertência. E quantas vezes ficamos irados, perdemos o sono, essa ira nos leva a angústias por não haver esse exame, para não pesar nas balanças, e a balança é o símbolo antigo da justiça, os dois pratos, com aquela mulher de olhos vendados, espada numa mão e balança na outra. Quantas vezes não pesamos os nossos atos de justiça e aquilo que testemunhamos como justiça ou injustiça, e por isso ficamos aflitos, angustiados e temos até dificuldade para dormir, mas é no travesseiro que a Bíblia manda. E nós vemos que Davi exercitava isso. No Salmo 139, Davi expõe, no Salmo número 139, nós vemos Davi expondo algo que o angustiava. Salmo 139, versículo 20, ele está falando assim: eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi coloca a sua ira diante de Deus, quem sabe numa oração, já no seu leito, já com seu travesseiro diante de si, e irado contra os inimigos de Deus, que ele os chamavam de seus próprios inimigos por serem inimigos do seu Deus, mas ele coloca isso diante de Deus e diz: Senhor, se essa minha ira é justa, se esse ódio contra os teus inimigos é justo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O rei Davi coloca que diante das injustiças nós devemos fazer esse exame.
E esse exame me faz lembrar do ensino do Senhor Jesus, que diz, olha, quando você for tirar um cisco do olho do seu irmão, Mateus capítulo 7, veja se não está diante dos seus olhos uma trave. Consultai o coração no travesseiro e sossegai. E ao consultar, responda à injustiça com justiça. Versículo 5 diz, ofereceis sacrifícios de justiça. Se os homens não estão promovendo justiça, se os governantes não estão promovendo justiça, se você lida com pessoas que estão transformando a glória em vexame, estão buscando aquilo que é vaidade, estão amando a mentira, você não precisa ficar parado, sofrendo, lidando com essa inversão de valores. Você pode e você deve promover justiça. Você, como o rei Davi, que apesar de ser pecador, e no Salmo 51 expõe a confissão do seu pecado, mas no final desse salmo ele expõe também o aprendizado que ele teve. Olha só, Salmo 51, versículo 16 diz, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ou seja, o Senhor Deus, Ele se agrada de sacrifícios de justiça. O Senhor Deus, Ele se agrada daquilo que realmente promove a justiça. O Senhor Deus, Ele espera que a nossa resposta contra o mal não seja com o mal, mas seja com o bem. O Deuteronômio 32, nos versículos 34 e 35 diz assim, Deuteronômio 32, versículos 35 e 36. A mim me pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Deus, na sua lei, já havia dito, a mim pertence a vingança, vocês não vão se vingar. Diante de injustiças que promovem a ira no seu coração, que deixam vocês angustiados, vocês não precisam ficar assim, vocês podem buscar a Deus e colocar diante de Deus a sua tribulação, a sua ira, sem que o pecado seja a solução. Queridos, a vingança por vezes traz um sabor até agradável momentaneamente. Como se diz, vingança é um prato que se come frio. Mas eu sempre complemento esse ditado dizendo que a vingança é um prato que se come frio e não é você que prepara. Quem prepara esse prato é Deus. Você, eu, somos chamados a buscar o reino de Deus e a sua justiça. A mim e a você está a responsabilidade de colocar a lei do Senhor em prática, até porque, como Davi, nós oramos ao Deus da nossa justiça. Se o Estado, se as pessoas, se os governantes não têm promovido justiça, eu e você promovamos. Nesse final de semana eu tive o privilégio de conhecer uma irmã nossa e estamos nos envolvendo em apoiá-la em uma ação de socorrer necessitados. Já durante a semana tivemos uma outra reunião também com autoridades que disponibilizaram recursos para que socorramos necessitados. Queridos, eu e você podemos e devemos colocar em prática, muitos irmãos estão colocando em prática
Dou o exemplo de entrega de cestas básicas, que irmãos têm ajudado, acumulado alimentos para que levemos a necessitados, e temos feito isso discretamente, mas Deus tem nos dado condições de crescer nisso. Promovamos a justiça. Você conhece alguém que tem uma necessidade? Você conhece alguém que tem tido os valores invertidos? Vai, socorra, vai, promova a justiça. A justiça de Deus é essa: socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados. E esse é o tempo. Coloquemos isso em prática. Transformemos essa nossa angústia em atitude. Transformemos essa nossa aflição em atitude, buscando a Deus, consultando o coração no travesseiro, buscando uma vida de santidade e também uma vida de boas obras. E eu concluo, queridos, uma terceira razão que promove angústias é o ceticismo. Ceticismo ou a desorientação, como você preferir. No versículo 6 do Salmo 4, Davi fala assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Se essa pergunta for sincera, esses são os desorientados, que já não acreditam que alguém possa revelar o bem, que alguém possa promover o bem. São os desanimados, os pessimistas, os que desistiram. E quantas vezes até mesmo nós podemos olhar diante de uma inversão de valores, diante de tantas injustiças que promovem a ira, e falar como o famoso seriado, né, quando chamava o super-herói mexicano: ó, e agora quem poderá nos defender? Queridos, essa desorientação que muitos dizem, ou às vezes até mesmo essa pergunta pode se refletir como ceticismo, como falta de fé, como incredulidade, como no Salmo 42, versículo 10. Salmo 42, versículo 10, os filhos de Corá dizem o seguinte: esmigalha-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, teu Deus onde está? Certamente alguns estão lidando com esse ceticismo nesses dias. Afinal, diante de tantas mortes, de tanta desgraça, alguns desafiam a nossa fé, alguns afrontam a fé dos piedosos, daquele que Deus conhece e distingue para si, e dizem, e aí, cadê Deus? Será que Deus existe? Será que existe um Deus que possa causar algum bem? Será que existe algum Deus que realmente mereça ser cultuado, adorado e servido? Ah, queridos, e como o salmista diz, isso esmigalha os ossos quando alguém pergunta, o teu Deus onde está? Certamente nós, muitas vezes, em momentos de incredulidade, também nos fazemos essa pergunta, até porque a fé oscila como uma montanha russa, e às vezes nós temos pouca fé, pequena fé, e também nos questionamos, de onde vai nos vir o bem? Queridos, esse terceiro promotor de angústia, esse ceticismo, essa desorientação quanto ao verdadeiro Deus, também é suprido por Davi na oração. Na oração, Davi se lembrou que diante da inversão de valores, Deus não confunde. Deus distingue para si os piedosos. Ele diz, esse Deus ouve o meu clamor. Na oração, Davi trata da injustiça e diz, confiai no Senhor, versículo 5. E na oração, versículo 6, Davi responde àqueles que questionavam se realmente existe alguém de quem possa vir o bem. E Davi diz assim, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Como Moisés, quando expôs a bênção que está lá registrada no livro de Números, capítulo 6. Livro de Números, capítulo 6, Moisés registra a bênção que Arão, o sacerdote, devia promover. Moisés, capítulo 6, versículo 20,
2 em diante diz o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa oração de Davi deve ser a nossa oração. Quando questionados, quando pessoas perguntam e até afirmam que não faz diferença nenhuma servir a Deus, pois de onde virá o bem? Onde está o nosso Deus? A mesma oração deve ser a nossa. Como Davi dizendo: Senhor, levanta sobre nós o teu rosto. Faz brilhar a tua glória sobre nós. Mostra, ó Deus, que os que olharam para ti foram iluminados e de modo nenhum sofrerão vexame. Davi, ao fazer essa oração, se lembra. Versículo 7. Mais alegria puseste no meu coração do que o que eles têm quando eles têm riqueza de cereal e vinho. Porque muitas pessoas estão com os seus celeiros cheios, muitas pessoas estão com as suas despensas lotadas do bom e do melhor, e estão angustiados, estão sem conseguir dormir, estão aterrados, mas homens segundo o coração de Deus, como Davi, e como eu quero que eu seja e você seja, diante de situações de angústia, diante da inversão de valores, diante da injustiça, diante do ceticismo e da desorientação, fazem como Davi, dizendo: Senhor, responde-me quando eu clamo. Responde-me, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. E mais uma vez, Davi experimentou que a alegria do Senhor era a sua força. Davi experimentou que a sua oração passava do teto e chegava aos céus, que a sua oração já tinha sido respondida muitas e muitas vezes, que valia a pena confiar no Senhor, valia a pena consultar o coração no travesseiro e sossegar. E aí Davi conclui esse salmo dizendo, aquele homem que começou um salmo dizendo: estou angustiado, ele conclui o salmo dizendo: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Queridos, nesta mensagem você aprendeu a tratar das angústias antes de dormir. Se a inversão de valores tem te deixado atribulado, como Davi, coloque isso diante de Deus. Se as injustiças têm enchido o teu coração de ira, como Davi, antes de dormir, consulte o seu coração diante de Deus. Se disponha a servir ao Senhor com justiça e confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Faça como Davi, que pediu para que o rosto do Senhor se levantasse sobre si, que Deus mostrasse que a sua bênção estava sobre ele. Existem muitos tratamentos para insônia, e eu respeito a ciência. Eu recomendo que você ouça o que os especialistas têm, cada caso é um caso, mas os especialistas hoje são unânimes em dizer que uma vida piedosa, uma vida religiosa, a oração, a meditação diante da palavra de Deus é algo que tem efeitos imensuráveis. Por isso, diante das tuas angústias, clame ao Senhor, ore ao Senhor, confie no Senhor, e eu te garanto que você vai dormir muito melhor. Eu te garanto que essa experiência de dormir em paz e logo pegar no sono vai ser uma experiência não apenas de Davi, mas tua e de qualquer um que experimentar. Clamar ao Senhor, orar ao Senhor em nome de Jesus. Talvez tuas noites de sono, diante de tantas tribulações, não tenham sido melhores por falta de oração, por falta de separar momentos para rasgar o coração diante de Deus, colocar as suas lágrimas e as suas súplicas diante de Deus. Siga o modelo do Salmo número 4. Siga o exemplo de Davi
e experimente tratar das suas angústias antes de dormir. Que Deus o abençoe com muita paz.